Esse aqui é um clássico, Volta à Vida, Experiências no Limiar da Morte, do Douglas Scott Rogo. Esse cara já desencarnou, tá? Eu vou contar um caso dele aqui, aproveitando o gancho. Ele é um autor que eu acompanhava durante a década de 1980. Eu pesquisei todos os livros dele, comprava em inglês também. Era um grande parapsicólogo, um homem muito inteligente. Quando foi no início da década de 90, né, 1992, ele apareceu para mim numa saída do corpo, Guru. E apareceu na minha frente, ele estava de terno, do jeito que ele usava, 40 e poucos anos a aparência dele, barbudo, e ele apareceu para mim, ele estava com o olhar triste, cara, mas não estava sofrendo, mas havia uma tristeza nele. E ele me contou o seguinte, ele saiu na noite em Los Angeles, que eu acho onde ele morava, conheceu um rapaz, levou o rapaz para o apartamento, e namoraram lá, e mais tarde, quando ele dormiu, o que o cara fez? Abriu a porta para um comparsa que entrou, os dois roubaram tudo e o mataram, um latrocínio. Como tem tantos casos desses, com homem, mulher, variados pela exposição em lugares, você vai sair com a pessoa a primeira vez, de repente, leva para casa e a pessoa apronta. E ele me contou que ele tinha sido assassinado, cara, eu não sabia de nada, e era um autor que eu admirava, nem sabia que ele estava desencarnado. E aí eu falei, mas por que você está com o olhar triste? Porque você não parece que está mal. Porque meu compromisso era de ficar mais tempo e produzir mais livros que ajudariam muitos leitores. E eu acabei, pela exposição que eu criei para mim, indo antes do meu tempo final. E eu sei disso. Eu era para produzir o dobro de livros que eu produzia, era a minha tarefa. Eu consegui fazer ela em parte. Assim, Aí eu fui investigar. Realmente aconteceu isso, não tinha sido noticiado, eu não sabia, e é um autor que eu admiro, um dos grandes caras, se tivesse ficado por aí, teria produzido mais coisas, Douglas Scott Rogo. Deixa eu contar outra coisa dele. Mas aí, não dá para ele escrever através de você? Não, mas aí o que acontece? Ele era um autor americano, mas no rol da parapsicologia. A função dele era trazer um embasamento mais técnico e parapsicológico nos fenômenos. A minha é dentro da parte espiritual, que é um outro público, uma outra maneira de trabalhar de forma universalista. O estilo dele não bateria com a função minha, nem se eu desencarnasse e ele estivesse aqui, porque daria uma diferença no tipo de abordagem. Deixa eu contar outra coisa dele. Na década de 70, tinha uma viúva nos Estados Unidos, ela tinha uma fortuna enorme. Como ela não tinha parente vivo, ela deixou um fundo para pesquisa de parapsicologia sobre imortalidade da consciência, que era o interesse dela. Quando ela desencarnou, esse fundo foi montado com a grana dela, que era muita, e escolheram algumas pessoas para tocar essa pesquisa patrocinadas pelo fundo. Um deles foi o Douglas Scott Rogo, que era um jovem, mas muito talentoso e promissor. Durante anos ele pesquisou e por isso ele pôde produzir vários livros do rol de parapsicologia, viajar e publicar livros excelentes. Tá. Um dia, anos depois de eu ter visto ele, eu estava no meu grupo de estudo lá do IPPB, e aí que citei ele, falei, puxa, o Scott Rogo produziu o livro, mas também ele foi bancado, né? Era riquinho. Brinquei, cara. Ele era riquinho, estava com a grana. Naquela madrugada eu acordo paralisado a ler a minha aura dilatou, fiquei um pouquinho para fora, assim, meio metro, flutuando um pouquinho, mas totalmente paralisado. Ele aparece no ar, em frente a mim, em pé, vestido com um terno, dessa vez claro. E ele estava com um olhar meio aborrecido comigo, cara. E aí, mentalmente, ele falou para mim assim, Guru, eu vi você falando de mim com seus alunos e que eu era riquinho. Eu quero te dizer que quando eu estava me formando na faculdade, só faltei passar fome. Eu trabalhei lavando louça em bares para poder sustentar minha faculdade. Depois que esse dinheiro surgiu, mas durante anos eu ralei, você dizendo que eu era riquinho, tive facilidade, corrija isso e diga pro pessoal que não era nada disso, que eu ralei muito. Tomei um aperto do cara. Então, um cara que eu admiro, a literatura dele é muito boa e também escreveu. Ele tem várias obras de parapsicologia e essa aqui de quase morte. Porque com o tempo, eu rato de bibliografia, eu tenho uma memória especial, eu leio, registro tudo. Acaba que quando você lê um livro e mergulha muito, você cria uma imersão que te sintoniza com o autor. Se esse autor está do lado de lá, em algum momento pode dar algum tipo de conexão. Isto aconteceu comigo ao longo dos anos, na área da saída do corpo, eu pesquisando autores que tinham desencarnado antes, encontrei alguns, não todos,
Alguns apareceram e outros eu encontrei. Então eu sei de histórias de bastidores contadas pelos próprios guru, de coisas que aconteciam aqui e as pessoas não sabiam. E outra, tem um grande autor de projeção astral, lá de trás, são décadas atrás, que desencarnou e não ficou legal. E eu sei por que ele não ficou legal. Só que tem pessoas que indicam os livros dele que são excelentes, mas não sabem que enquanto pessoa ele é super problemático. Porque ele tinha uma capacidade aberta, mas não tinha nível para entender essa capacidade no total. Ele publicou o livro contando, mas ele mesmo não lidava bem com aquilo dentro de si. Ele desencarnou e ficou mal. E quando estavam tratando ele, me mostraram, eu conversei com ele. E eu também tive contato com um autor brasileiro desencarnado há décadas, lá da década de 70. E uma noite eu saio do corpo, ele aparece de frente para mim e fala assim: eu estou vendo o trabalho que você está fazendo, não cometa os mesmos erros que eu cometi, como um irmão mais velho conversando. E aí me contou um caso, cara. Ele falou o seguinte: ele era casado, tinha um caso, uma amante que também era casada com outro cara, e eles mantinham esse relacionamento oculto, era uma paixão, mas doentia. E quando ele começou a ter esse caso com essa mulher, as projeções dele começaram a cair, porque ele era dotado de uma autoculpa tão grande que essa autoculpa gerou uma carga pesada. Quando ele saía, ele se sentia pesado e espíritos atacavam ele. Aí ele falando para mim assim, ali, Wagner, não tem amante, porque é problema. Seja ético, assim, não cometa os mesmos erros que eu cometi, porque eu perdi muito tempo assim e eu poderia ter feito mais. Meu irmão, não cometa esse erro. Sabe, assim, e dando toques, assim como um irmão mais velho para um irmão mais novo. Então, de vez em quando, você encontra com um autor da área que você está pesquisando que já passou para o lado de lá. Agora, eu posso dizer com franqueza, os autores que eu vi que trabalharam com saídas do corpo ao longo de tempos e que hoje estão desencarnados, sabe quais que eu vi que estavam muito bem? Os que usavam a saída do corpo para ajudar os outros. Olha isso. E eu encontrei outras pessoas que eram mais técnicos e que não estavam legais. Esse depoimento é importante, tá? O caráter da pessoa, ele reflui na experiência. Então, alguém que está imbuído de um grande amor nisso para ajudar os outros também, essa pessoa acaba avançando mais rápido. Os mais avançados que eu conheci, que eram autores e que passaram por lá de lá, eram todas pessoas que tinham ajudado a humanidade com as saídas do corpo, cara. É importante poder falar isso, principalmente para pesquisadores mais céticos e técnicos que acham que esse estudo é só intelectual, consciencial, que nada. A experiência prática mostra outra coisa.